Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos de volta com mais um episódio do E aí Doutor para falar um pouco mais sobre assuntos relacionados à saúde. Hoje a gente recebe no nosso estúdio o médico urologista Paulo Caldas para falar um pouco mais sobre a questão do Novembro Azul, a questão da saúde do homem e também outros assuntos relacionados. Doutor, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Obrigado pelo convite, Vitor. Obrigado, Matheus, pelo chamado. É um grande prazer poder falar de assuntos que sejam importantes para a comunidade. Doutor, eu gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouco sobre quem é você, a sua trajetória profissional. Bom, meu nome é Paulo Fernando Caldas, eu sou médico urologista. Eu fiz minha formação médica, eu morei a vida toda em Passo Fundo, praticamente, então fiz minha formação médica lá em Passo Fundo, a graduação. Posteriormente, eu fiz minha especialização em cirurgia geral e urologia em Porto Alegre, que a gente chama de residência médica. Então, todo médico, para ser especialista em alguma área, ele acaba fazendo residência médica. Fora isso, eventualmente, quando alguns médicos fazem prova de título de especialista, mas maneira mais formal é a residência médica. Então, a minha formação foi em Porto Alegre. E dentro da urologia, que é uma especialidade que trata de doenças do aparelho urinário, rins, bexiga, próstata no homem, trata também de doenças genitais no homem, então problemas de testículo, pênis, enfim, parte sexual. E dentro da urologia, eu acho que o que a gente fala muito no Novembro Azul são as doenças da próstata. Mas voltando para a minha formação, dentro da minha formação da urologia, algo que me chamou muita atenção, a urologia é uma especialidade que mexe muito com tecnologia e que desde a minha formação médica eu acabei indo para esse caminho, que são as cirurgias minimamente invasivas, em que a gente consegue oferecer cirurgias aos pacientes com o mínimo trauma cirúrgico, oferecendo um conforto maior no pós-operatório, menos risco de complicação, retorno mais rápido às atividades cotidianas. E posteriormente acabei indo para o caminho da videolaparoscopia, que são cirurgias que a gente faz por pequenos buraquinhos no abdômen, e hoje o que eu mais me dedico sem dúvida é a cirurgia robótica, que é um método minimamente invasivo, que utiliza uma tecnologia que é uma interface que fica entre o cirurgião e o paciente, no qual o cirurgião controla, que é o robô cirúrgico. Então, desde 2017 tive meus primeiros contatos, 2019 mais profundamente, e a partir de então é o que eu mais me dedico. Eu opero cirurgia robótica em várias cidades. A gente ainda não tem robô aqui em Chapecó, tá para chegar logo. E isso é o que eu mais faço, o que eu mais gosto de fazer. E cirurgia robótica tem tudo a ver com doenças oncológicas, câncer. E na urologia, o câncer de próstata é a cirurgia que eu mais faço com a utilização da plataforma robótica. Perfeito. E doutor, para falar um pouco mais então sobre a questão da cirurgia robótica, falar um pouco mais sobre, detalhar mais e quais são assim os principais benefícios que ela traz para o paciente. Como comentei, a cirurgia robótica é uma forma de cirurgia minimamente invasiva. Então, tradicionalmente, as cirurgias são feitas por incisões, cortes. Né? Então, se a gente tem um órgão dentro do abdômen, a gente faz um corte, vai lá e retira aquele órgão ou retira a doença ali de dentro. Então, isso oferece um trauma ao paciente e esse trauma gera dor, gera mais resguardo no pós-operatório, você tem que ficar mais tempo afastado. Quanto maior o corte, maior o risco de uma infecção, de uma hérnia. E no momento que você faz isso por pequenas incisões, pequenos buraquinhos, você minimiza esse trauma, oferece mais conforto e menos riscos para os pacientes. No caso especificamente da próstata, que é a cirurgia mais realizada no mundo todo com a tecnologia robótica, uma das grandes preocupações que os homens sempre tiveram durante a vida toda, e os médicos também tinham, são as sequelas que a cirurgia robótica, que a cirurgia para o câncer de próstata pode trazer, que é o risco de o paciente perder a potência sexual, e isso tem impacto em qualidade de vida, e risco de ficar perdendo urina. Então tudo isso é minimizado pelo fato de nós termos uma cirurgia mais precisa e mais segura. Perfeito. E você comentou que tá para chegar em Chapecó, né? Poderia falar um pouco Um mais? pouco desse projeto. O robô, a cirurgia robótica está chegando aqui em Chapecó, no Hospital da Unimed,
E hoje eu sou o coordenador do programa de cirurgia robótica do Hospital da Unimed. Então a Unimed, há uns 2 anos, vem construindo esse estudo de viabilidade, porque é um investimento alto, né? Então toda a tecnologia imputa em grandes investimentos, e não é assim, não é diferente com a cirurgia robótica. Então a gente entendeu a necessidade, o mercado exigindo isso, e era para a gente dar início no programa agora em dezembro, alguns contratempos que foram necessários para a gente ajustar. Creio que em janeiro comece, e a gente vai ser um grande polo regional de cirurgia robótica, onde a gente vai absorver uma grande região de todo o meio oeste de Santa Catarina, sul, sudoeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul. Então a gente tem um programa robótico mais perto daqui a 180 quilômetros, mas se você pegar o sudoeste do Paraná, o programa mais perto deles é mais de 200 quilômetros, e que a gente vai ser referência também. E a gente está construindo essas relações com esses médicos, que a gente depende dos médicos, dos cirurgiões. A robótica não é específica para a urologia, ela absorve diversas especialidades cirúrgicas, como ginecologia, cirurgia oncológica, que é para câncer, cirurgia torácica, que é pulmão, até mesmo cirurgia plástica. Eu vi você estava fazendo uma entrevista antes com a Maria, que é cirurgia plástica. Então, mesmo na cirurgia plástica, pode ser empregado o robô em certos tipos de cirurgia, não para todos, obviamente. Cirurgia coloproctológica, câncer de intestino, entre outras especialidades que também utilizam a tecnologia robótica. Então, isso vai ser um grande impulso para a nossa medicina, não só na nossa cidade, mas em toda a nossa macro-região. E dentro dessa questão da cirurgia robótica, você comentava também a questão da cirurgia por a telecirurgia, né? Tipo ali a questão de distância, né? Das pessoas, dos médicos poderem fazer. Como é que está essa nova era assim da cirurgia? Pois é, você estava me perguntando antes em off, né, sobre o que está no hype, né, da cirurgia robótica. A cirurgia robótica já por si é uma novidade, né, mas o que mais vem crescendo no mundo são as novas plataformas, porque por 20 anos uma empresa americana ela monopolizou essa tecnologia por questão de patentes e tal. Então ela era uma única empresa no mercado. E ela teve todo o desenvolvimento e foi dona dessa tecnologia. Mas após a quebra das patentes, isso foi em 2018, outras empresas, principalmente chinesas, já tinham tecnologias prontas para empregarem no mercado e entrarem no mercado. E eles trouxeram um plus, que é a possibilidade de conectividade, de a gente ter uma plataforma robótica. A plataforma robótica é um equipamento grande, onde tem braços robóticos, onde o cirurgião controla através de um equipamento que nós chamamos de console. Ele fica sentado, mexendo em joystick, e os braços do robô movimentam e mexem as pinças que estão dentro do paciente. Então, essas novas plataformas, principalmente chinesas, elas têm essa conectividade, onde um cirurgião pode estar sentado a milhares de quilômetros de distância, controlando esses joysticks, e por transmissão de dados por internet de alta velocidade, os braços são movimentados num outro centro que tenha o equipamento, os braços robóticos. Então, o emprego real disso, a gente não sabe até onde vai chegar, mas essa possibilidade existe. A gente estava preocupado com as questões regulatórias, porque isso envolve regulação, a parte legal disso, né? Então, acontece alguma fatalidade, para de funcionar o robô, como é que faz? Cai a internet, como é que faz? Dá um incidente, quem controla, de quem é a responsabilidade legal pelo paciente. Então, tudo isso é algo que a gente tinha, se pensava que ia demorar mais para acontecer, mas há poucos dias, mês passado, foi feita a primeira telecirurgia dentro do país, sendo um cirurgião estando em São Paulo, outra equipe em Porto Alegre, em que o cirurgião desempenhou o que ele faz habitualmente, que é mexer no robô, e os braços mexeram no robô lá em Porto Alegre, e a cirurgia foi um sucesso, como se esperava, porque não tendo problema de conexão, não tem como ter problema na cirurgia realmente, não se imagina que... Então essa é uma nova fronteira que está se abrindo, e isso é algo disruptivo no mercado da cirurgia robótica, que é um mercado ainda recente, mas com novas plataformas chegando, e a gente tem que ver como é que isso vai funcionar a partir de agora. Hoje no Brasil, essa plataforma que não tem telecirurgia, que é ali do mercado, são 150 ou um pouco mais no Brasil.
Então ela domina o mercado e nós temos 2 robôs hoje com telecirurgia no Brasil. Então, como vai ser o movimento de mercado, como os hospitais vão lidar com essas novas tecnologias, é um desafio, mas é algo viável, a existência da telecirurgia, e a telecirurgia pode ajudar também no que a gente chama de telementoria. O que eu faço muito hoje, pelo fato de ter uma longa jornada na cirurgia robótica, é ajudar cirurgiões que estão em desenvolvimento dentro da cirurgia robótica. Mas para isso eu tenho que me deslocar, por isso que estou sendo viajando. Vou para lá, vou para um lugar operar com um colega, ajudar, dar suporte, vou para outro, ajudar, dar suporte. No momento que eu tenho um equipamento que transmite esses dados, eu não preciso estar presencialmente nesses locais ajudando esses colegas que a gente chama de mentoria. Então, isso pode ser feito uma telementoria. Eu posso estar sentado aqui em Chapecó e ajudando colegas em certos passos que eles têm dificuldades na cirurgia. Isso também é uma outra fronteira que se abre e acho que isso é algo muito mais real do que um cirurgião sempre está fazendo telecirurgia, porque você envolve 2 locais, né? Enfim. Show. Voltando um pouco para a cirurgia robótica que vai ser implantada aqui em Chapecó, qual que é o marco que ela traz, assim, a mudança que ela traz para a medicina aqui da região oeste? Eu penso que vai ser o maior marco dos últimos 20, 30 anos ou o maior marco da história da medicina de nossa região. Né? A cirurgia robótica, e eu vivo isso em 10 programas robóticos que eu participo, eu faço parte de 10 programas em São Paulo, aqui no estado, em Florianópolis, Joinville, Blumenau, no Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, enfim, vários. E esses hospitais, essas cidades onde foi investido em cirurgia robótica, houve uma grande mudança na qualidade, não só da medicina, da parte cirúrgica, mas como um todo, porque isso impulsiona e eleva o nível da medicina nesses locais. Então, a população fica mais entusiasmada e exige mais os profissionais têm que se mostrar mais atualizados e mais preparados, e é uma cadeia, né? Então, isso acaba movendo tudo ao seu redor. Então, o nível da medicina acaba se elevando. E para nós aqui, a gente vai ser um hub. Então, a gente vai ser um local onde muitos outros cirurgiões que têm interesse em desenvolver a cirurgia robótica podem vir para cá trazer os seus pacientes. Então, se um cirurgião tem o preparo, ele mora lá em Joaçaba e quer trazer o seu paciente para cá, aqui é o local mais forte, a gente vai ter toda a condição, não só do equipamento, mas toda a estrutura hospitalar de absorver esses pacientes, ajudar esses colegas no desenvolvimento, para quem está na curva de aprendizado, ou para quem está já pronto para fazer uma cirurgia robótica, a gente dá toda a assistência aqui. Então, isso, sem dúvida, vai impulsionar a nossa medicina, a nossa região. Doutor, falando, agora mudando um pouco de assunto, né? Falando um pouco mais sobre o Novembro Azul, assim, essa questão mais aí do câncer de próstata, essa conscientização, assim, como é que você avalia a importância dessa campanha e como é que tem sido toda a questão de que havia preconceito nessas coisas, como é que tem sido a evolução disso? É uma campanha que tem há muitos anos isso, e começou na Austrália no início da década de 2000 e se popularizou no mundo todo, né? Então, a ideia realmente é a conscientização dos cuidados do homem de forma geral e talvez de uma forma um pouco mais incisiva na prevenção do câncer de próstata. Teve em algum momento que me preocupava, achava um pouco até apelativa certas campanhas, assim, mais assustava do que educava os homens, e realmente não me agradava muito o enfoque que era dado. Hoje já está um pouco mais ameno, e a ideia é realmente a educação, né? A ideia é que o homem se conscientize que tem que se cuidar, assim como as mulheres são educadas desde a infância e da adolescência, e regularmente procurar assistência médica de forma preventiva, não só quando tem algum problema. Então, acho que esse é o principal legado da campanha, é rememorar que o homem tem que fazer isso. Acho que tem as brincadeiras, a questão do toque, o preconceito do toque, que é algo hoje em dia que a gente nem discute muito. E se discute se o toque realmente é um bom exame ainda para o diagnóstico. A gente tem tantas ferramentas melhores hoje e que a gente pouco discute a questão do toque. Eu acho que a ideia realmente é conscientizar o homem que ele deve se cuidar com uma periodicidade, com uma certa frequência, obviamente,
E do câncer de próstata, realmente é uma doença que é muito frequente, é o câncer mais, fora câncer de pele, é o câncer mais frequente no homem, é o segundo câncer que mais mata os homens, por mais que a gente tenha essas campanhas e se faça o diagnóstico precoce, muitos homens ainda morrem de câncer de próstata, a maior parte por ter feito o diagnóstico tardio, por não ter realizado os exames rotineiros. Então, essa é a história dos homens que acabam, a maior parte dos homens que acabam morrendo de câncer de próstata por não terem feito os exames. Claro que às vezes os homens têm um diagnóstico, detecta precocemente, mas às vezes é uma doença mais agressiva e a doença infelizmente evolui, ela avança, mesmo o homem tendo diagnóstico precoce. Então a ideia é que todos serão curados não é uma regra 100% válida, mas é muito próximo disso quando o diagnóstico é feito precocemente. Isso são exames muito simples realmente de ser feitos, uma avaliação no máximo uma vez por ano, se estiver tudo bem. Hoje em dia a gente faz um rastreamento, que é um acompanhamento muito mais racional. Antes se dizia que todo homem tinha que todo ano no médico fazer o toque, não sei o quê. Hoje em dia é muito mais tranquilo, a gente consegue triar o homem que tem que ir todo ano, o homem que pode ir a cada 2 anos, o homem que pode ir até a cada 3 anos. Quem precisa toque, quem não precisa. Tem gente que faz toque de rotina, é uma opção do médico. Tem gente que acha que não é tão importante, também é algo aceitável. Hoje a própria Sociedade Europeia e Americana de Urologia colocam o exame do toque retal, o toque da próstata, como sendo algo optativo na consulta. Então não é algo obrigatório como era antigamente. Perfeito. E como é que você avalia que daqui a alguns anos a questão do câncer de próstata, assim, se ele vai evoluir em número de casos ou se há uma perspectiva, assim, algum estudo de diminuição? É difícil diminuir, né? Eu acho que os principais fatores que aumentam o risco de câncer de próstata a gente não controla, que é histórico familiar, origem afrodescendente e envelhecimento, são os principais fatores, a gente não tem como controlar isso. A gente sabe que a incidência de câncer de próstata ele é menor em populações asiáticas, por exemplo, provavelmente por estilo de vida, alimentação, algo que não tem um grande impacto na diminuição dessa incidência desses novos casos. A gente tem os nossos hábitos de vida, é difícil mudar todo o hábito de vida de uma sociedade. Então, o câncer de próstata está relacionado com o envelhecimento, os homens estão vivendo mais, então a tendência é que a gente tenha cada vez mais câncer de próstata. Então, a gente vai ter cada vez mais câncer de próstata, isso é algo meio matemático, né? Porque os homens vão viver mais. Porém, por outro lado, assim como veio a cirurgia robótica como algo disruptivo no tratamento, e os pacientes se submetem com muito mais tranquilidade a uma cirurgia hoje comparado com o que era o passado, os receios, os medos são muito menores. A gente tem outras linhas de tratamentos também que são menos agressivas e diversos novos medicamentos que prolongam a vida, mesmo naqueles pacientes que não conseguem atingir a cura, e mantendo uma razoável qualidade de vida. Então, hoje um homem quando tem um diagnóstico de um câncer de próstata, mesmo que seja metastático, doença que já se espalhou para outras partes do corpo, eles vivem muitos e muitos anos, 5, 10 anos, na maioria das vezes. Então, e novos tratamentos, isso tem se avançado muito em novos medicamentos que prolongam, como comentei antes, que prolongam a vida e com qualidade. Perfeito. Doutor, você teria algo a mais que você gostaria de acrescentar, falar, que acabou ficando para trás em relação à cirurgia robótica ou algo a mais? Olha, você sempre tem muita coisa para falar, né? O tempo é curto. Acho que a gente conseguiu ser bem sintético, assim, resumido. Às vezes falo um pouco demais, mas acho que deu para passar a ideia do que é a cirurgia robótica, do que é o Novembro Azul, dos cuidados que os homens devem ter. Talvez algo que é importante, assim, o robô, ele é uma ferramenta auxiliar do cirurgião, não é algo milagroso. Então, é uma ferramenta que auxilia muito, mas depende muito também do cirurgião, de sua equipe. O robô não opera sozinho, às vezes tem essa pergunta, o robô opera sozinho? A gente não vai ali programa, vai lá e opera. O robô é totalmente dependente do cirurgião. Então, quanto mais experiência o cirurgião tem, melhores são os resultados. Então, como qualquer tecnologia, quanto mais experiência quem está lidando com ela tem, melhor vai ser o resultado. Então, o robô ajuda, mas o papel humano ele é fundamental
E a tecnologia também, ela nunca vai substituir o que nós temos de humano, além da técnica, que é o cuidado, a preocupação, o interesse realmente pela vida e pela qualidade de vida dos pacientes. Eu acho que essa é a principal missão que nós, profissionais médicos e profissionais de saúde, temos, que é o cuidado com o paciente acima de tudo. A gente pensa em tecnologia, nossa, é legal, o robô é legal, mas a gente tem uma pessoa, um ser humano, e isso sim é o cuidado maior que nós temos que ter. E o Novembro Azul é isso, né? A gente se preocupa com esse cuidado que o ser humano tem que ter com a sua própria vida, né? E não adianta eu querer, a esposa querer, o homem tem que querer, tem que entender que ele está fazendo isso para o seu próprio bem, para ele viver mais, para ele viver melhor, para viver por mais tempo em convívio com a sua família. Eu acho que esse é o principal recado. Show, a gente agradece a sua participação aqui no nosso estúdio e a gente deixa de portas abertas para futuras novas entrevistas em outras oportunidades. Tá bem, muito obrigado, Vitor. Matheus, mais uma vez, obrigado pelo contato. Pri, obrigado pelas imagens. Certo, gente? Isso aí. Alguma dúvida você tem mais? Não, acho que acabamos esclarecendo todas as dúvidas. Perfeito. Esse é o primeiro de muitos, essa é a abertura. Ficou bom? Ficou bom. Eu não sei quem ficou mais melhor, se foi a câmera ou se foi ela. Ela trabalhou mais que a câmera aqui. Deu para esclarecer ou não? Sim, só vou fazer nosso encerramento aqui para... Ah, tá. Este foi o médico urologista Paulo Caldas falando um pouco mais sobre cirurgia robótica, sobre o Novembro Azul, entre outros assuntos relacionados à saúde do homem. E para você ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais e também o site diregional.com.br.